Boa noite, meus amados do Facebook, também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Amém? Então sejam todos bem-vindos, mais uma ministração da graça de Cristo, né? E como sempre nós estamos, hoje nós vamos para a quarta parte do Deus da Bíblia vezes o Deus da religião. Amém? Então hoje é a quarta semana. Nós estamos na quarta semana desse debate. Então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, enviar também, compartilhar para aquela pessoa que você ama, principalmente se você tem um pastor, compartilhe na rede dele, né? Que assim ele vai tomar conhecimento e a partir daí ele vai começar a pregar um evangelho mais limpo para você ouvir na sua igreja. Amém? Então, vamos hoje para a nossa quarta parte, né? É o duelo quarto. Parece que nós vamos chegar até o duelo sexto. E vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 3. Obrigado a todos que têm se inscrevido no meu canal lá no YouTube, né? E continue se inscrevendo lá. Você não vai pagar nada por isso, mas você vai estar me incentivando a estar aqui aos domingos, às quarta-feiras, às vezes, na maioria das vezes, cansado do trabalho, porque eu não ganho nada disso aqui, né? Para me dar repouso. Eu prego isso aqui porque eu gosto. Eu tenho esse chamado, né? Mas a graça de Cristo, se você recebeu esse dom, então você prega porque você gosta. Você prega porque você quer ver aquela outra pessoa feliz, né? E sábia nas coisas de Deus. Então vamos lá para a nossa quarta parte, que eu não quero me demorar. Hoje nós vamos começar, nós vamos até o 11, né? Nós vamos até o assunto 11. E nós vamos começar com o assunto hoje, salvação, consagração e fé. Então nós vamos tratar destes assuntos aí, salvação, consagração e fé, né? E vamos iniciar no livro de Tito, né? No capítulo 3, versículo 5, abra aí a sua Bíblia. Não por obras de justiça, praticada por nós. Você que me segue, você está mais do que entendido que eu sempre prego sobre isto. O que é uma obra de justiça praticada por mim? Quando eu faço um jejum, quando eu dou o dízimo, isso é obra de justiça praticada por mim, né? Se eu dou o dízimo, abro a minha oração e digo: Deus, eu sou dizimista fiel, né? O Senhor precisa me abençoar, que eu sou um dizimista fiel da tua obra. Mas a obra dele, aí ele me responde: da minha obra? A minha obra eu fiz, a minha obra eu concluí. Se você está fazendo uma obra, essa obra não é minha. Amém, meus amados? É assim
uma obra de justiça praticada por nós. Quando nós jejuamos, quando nós damos o dízimo, quando nós vamos ao monte, quando nós oramos, quando nós praticamos a Santa Ceia, que é Páscoa, não é Santa Ceia. O primeiro engano, se você vive dentro de uma religião, um dos maiores enganos que você tem passado é essa tal da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa. Porque Jesus não instituiu Santa Ceia. Não instituiu Santa Ceia, né? Eu peço para qualquer teólogo aí me mostrar na Bíblia aonde Jesus instituiu Santa Ceia. Em lugar nenhum. Ele celebrou a Páscoa instituída por Moisés. Amém? Então, vamos aqui ainda, estamos aqui no 5, né? Por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Esse é o Deus da Bíblia. Aquele Deus que age na minha vida sem eu fazer nada, sem pedir nada em troca. Esse é o Deus da Bíblia. Mas o Deus da religião, você tem que dar o seu tudo. O Deus da religião, você precisa jejuar. O Deus da religião, você precisa dar o dízimo certinho. Você precisa se batizar nas águas. Para que Ele possa fazer algo por você. Mas o Deus da Bíblia diz não. Não é por obra praticada por você. É segundo a minha misericórdia. Amém? Aliás, nós estamos no versículo 5 ainda. E é só o versículo 5, na verdade, né? Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Esse é o Deus da Bíblia. Ele nos salvou. Ele não vai salvar. Se você está em nenhuma instituição religiosa buscando salvação, eu lamento te falar, te informar, você não vai ser salva. Ou você já foi salva, ou você não vai ser mais salva. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da religião diz que você estiver na religião, você pode buscar a sua salvação. Mas o Deus da Bíblia diz, não, eu salvei você. Eu salvei. Você vê aqui, ó. Misericórdia, Ele nos salvou. A palavra salvou. Se você não fugiu da escola, você deve saber disso, né? A palavra salvou está no pretérito passado, do presente ou do futuro? No pretérito passado. Ele nos salvou. Amém? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, mediante isso. Amém, meus amados? Mas o que é? Mas o que deu o Deus da Bíblia, né? Que eu sempre escrevo aqui. O Deus da Bíblia diz que Ele nos salvou. E o Deus da religião diz: você precisa ser salvo. Esse é o Deus da religião. Amém? Então, meus amados, nesse duelo, que vai ser 6 duelo aqui, né? Deus da Bíblia vejo Deus da religião.
se está ficando mais do que esclarecida, que o Deus da Bíblia, ele não vai te salvar. Ou ele já te salvou, ou você é um perdido, é uma perdida. Não tem mais jeito para você. Se Deus não te salvou, não tem mais jeito para você. Esse é o Deus da Bíblia que eu prego. Eu não prego o Deus da religião. Eu prego o Deus da Bíblia. Vamos para o passo 2. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o 19 até o 22. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então você tem que ter coragem para afirmar: Ele me salvou. Se você não tem essa fé para afirmar que Ele te salvou, é porque Ele não te salvou. Porque se Ele tivesse te salvado, você conseguiria achar na sua mente isso. Ele me salvou. Se você não consegue achar na sua mente isso, é porque Ele não te salvou. Amém? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Não é pelo suco, não é pelo pão, não é pelo batismo, não é por orar no monte, não é por jejuar, é pelo sangue. Esse é o Deus da Bíblia que eu prego. 20. Pelo novo e vivo caminho. O Deus da religião prega o velho caminho. Prega a lei de Moisés, aonde você tinha que jejuar, aonde você tinha que dar o dízimo, aonde você tinha que se batizar nas águas, onde você tinha que buscar Ele no monte. Aqui ele está dizendo: eu te salvei pelo novo, não é pelo velho, é pelo novo e vivo caminho. O Deus da Bíblia, o caminho é morto e velho. Você tem que guardar o sábado. Tudo isto tem no Deus da Bíblia, mas no Deus da religião. O Deus da religião tem tudo isto. Você tem que guardar o sábado, tem que fazer jejum, você tem que fazer Santa Ceia. Mas o Deus da Bíblia não. Ele diz: olha, eu te salvei pelo sangue de Jesus, pelo sangue de meu filho. E agora você está num novo e vivo caminho. Que Ele, Deus, nos consagrou. A palavra no pretérito passado. Nos consagrou. Esse é o Deus da Bíblia que eu prego. O Deus que me consagrou já. Então eu estou consagrado. Eu não preciso, toda vez que eu for tomar um copo d'água, pedir para Ele consagrar essa água. Porque Ele já consagrou. Naquela cruz, Ele consagrou esta água para mim. Na hora que eu vou comer, eu não preciso pedir para Ele consagrar a comida, porque Ele já consagrou. Homem nenhum na face dessa terra tem o poder de consagrar nada. Homem nenhum. Se você vive numa instituição que consagra coisas, é um engano, saia dela. O vivo caminho nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lá na cruz, Ele consagrou tudo. Então, eu nem tenho, nem posso consagrar nada. Amém?
Vamos ler até o 22, né? 21. E tendo grande sacerdote, agora não é um sacerdote qualquer, um homem, não, tendo um grande sacerdote. Então a graça de Cristo, ela tem um grande sacerdote. Ela não tem qualquer um sacerdote. Ela tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que somos nós. Sou eu, sou você. Nós somos a casa de Deus e Ele é o grande sacerdote desta casa. Amém? Esse é o Deus da Bíblia que eu prego. Não é o Deus da religião. O Deus da religião precisa de um homem como sacerdote. Mas o Deus da Bíblia diz, não, eu sou o teu sacerdote. Você não tem homem como sacerdote. Amém? 22. Aproximemo-nos, a palavra sempre do pretérito passado, porque tudo isso já passou, né? Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza. Você precisa ter essa plena certeza que Ele te salvou, que Ele te consagrou. Você precisa ter isso. Se você não tem essa plena certeza, é porque você não é um consagrado e nem vai ser mais. Porque os consagrados já foi consagrado. Aqui está bem claro que foi consagrado. E eu repito, se você não consegue ler isso na sua mente, é porque você não é um consagrado. Amém? Plena certeza de fé. Tendo o coração purificado, purificou ou não purificou? Purificou. De má consciência e lavado o corpo com água pura, a palavra. Quando a Bíblia fala de água pura, não é água da piscina batismais, é a palavra que nos lavou. Água pura, amém? Então tá aí, o Jesus da Bíblia diz que nos consagrou lá naquela cruz, pela sua carne. O Jesus da religião diz, você tem que se consagrar, fazendo o quê? Com jejum, comendo pão, bebendo que suco e trocando de vestiduras e costumes, vestiduras e costumes. Esse é o Deus da religião. Você precisa fazer isso. O Deus da Bíblia não. Vamos para o passo 3. Hebreus ainda. No 10, nós estávamos no 10, agora continuamos no 10, no versículo 14, né? Nós lemos antes. E no versículo 14 diz assim, ó, porque com uma só oferta, uma só, você não tem que estar dando oferta todos os dias que você vai na igreja. Aqui está dizendo, ó, uma só. Esse é o Jesus da Bíblia, que eu prego. Eu creio em Jesus, meus amados. Eu creio em Jesus. Mas eu creio no Jesus da Bíblia. Eu não creio no Jesus da religião. O Jesus da religião eu tenho que dar oferta toda vez que eu vou na igreja. O Jesus da Bíblia diz não. Por uma só oferta. E essa oferta foi eu que dei? Também não.
Foi Ele que deu essa oferta. Ele ofertou por mim. É só dentro de uma religião que o carro paga os impostos para o dono. Porque no normal é o dono pagar os impostos do carro, é o dono pagar os impostos da casa. Mas na religião é o único lugar que onde se a casa paga imposto para o dono. É possível isso? Uma única oferta aperfeiçoou. Então, a igreja de Cristo, ela está aperfeiçoada. Ela não precisa se aperfeiçoar comendo pão, bebendo quiçu, fazendo jejum. Ela não precisa. A igreja de Cristo, ela está aperfeiçoada porque Ele a aperfeiçoa. Amém? Para sempre. E Ele aperfeiçoou, não foi até o Natal e o Ano Novo, foi para sempre. Quantos estão sendo santificados? Vamos ver o 15, o 3 também, né? Vamos ler, não, era só o 14. O Deus da Bíblia diz que com uma só oferta, né? Diz com uma só oferta estamos purificados. O que é que eu escrevi aqui? Uma só oração, né? Nós aperfeiçoou. O Deus da religião diz: não é perfeito. Você não é perfeito. Quem já ouviu isso aí? Um pastor dizendo para justificar dos seus erros. O que é que ele prega para a igreja? Você não pode buscar perfeição no ser humano, na igreja, no povo, em homem. Mas aqui está dizendo que nós somos perfeitos. Mas nós não somos perfeitos na carne. Essa carne para Deus está morta. Nós somos perfeitos no Espírito. A obra que Deus fez foi no Espírito. Deus não fez obra na carne. Quem faz obra na carne é a religião. A religião que tem se esforçado a fazer obras na carne. Amém? Passo 4. Abra a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 15. João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste. Olha só. Palavra de Jesus de Nazaré. O Jesus que eu prego. Volto a afirmar, eu creio em Jesus. O da Bíblia. O da religião não. Porque o Jesus da Bíblia está dizendo para mim aqui que não foi eu que escolheu ele. Foi ele que me escolheu. O Jesus da religião diz, não, você tem que dar lugar, irmão. Irmão, você tem que dar lugar para que ele entre. Jesus é educado. Ele bate na porta. Mas aqui está dizendo, não foi você que me escolheu. Foi eu. Foi eu que te escolhi. Não foi vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. E vos designei para que vedes e deis frutos. Então, se você é um escolhido de Jesus, você dá fruto.
como eu estou dando fruto agora, estou dando testemunho das obras deles. Mas se você é um daqueles que escolheu Jesus, você não tem dado fruto para ele, porque você anda confessando que as obras é você que tem que fazer. É você que tem que se consagrar. É você que tem que se santificar. É você que tem que buscar a salvação. Mas ele está dizendo aqui, ó, foi eu que fiz tudo isso para você. Esse é o Jesus da Bíblia, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu creio. Dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça, a fim de que tudo quanto perdis, aí sim, tudo quanto perdis ao Pai, pedides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão nós vamos compridar muito o nosso vídeo. Porque se eu for explicar sobre esses pedidos ao Pai aqui, esse leque vai abrir muito. E a nossa pregação não é isso. Eu só estou mostrando que o Deus da Bíblia, o Jesus da Bíblia, não é o Deus da religião e o Jesus da religião. Amém, meus amados? Conceda. Nós vamos ver, era só até o 16? Então, no passo 4, que eu escrevi, o Jesus da Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. O Jesus da religião diz, você precisa me escolher. Você precisa me aceitar. Você precisa aceitar Jesus. Tu já aceitou Jesus? Você precisa aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você não tem salvação. Esse é o Deus da religião. Esse Deus eu não quero negócio com ele. Eu prego o Jesus da Bíblia. Passo 5. João ainda, capítulo 16, versículo 10. Da justiça, é isso mesmo que eu queria ter, João 16, 10. Essa eu escrevi porque eu tenho que ler. João 16, 10. Da justiça, nós vamos ler só os 10. Da justiça, vamos ler o 10 então, se eu escrevi, vamos ler. Da justiça, porque vou para o Pai. E não... Presta atenção, meus amados, não me verás mais. Esse é o Jesus da Bíblia, que eu prego, que eu creio. Mas o que diz o Jesus da religião? O Jesus da religião diz assim, ó. O Jesus da Bíblia diz que iria para o Pai e ninguém veria ele mais. O Jesus da religião diz que ele vai voltar e todo mundo vai ver. Esse é o Jesus da religião, que eu não quero negócio com ele. Jesus da religião, eu não quero negócio com ele. Eu quero negócio com Jesus da Bíblia. Amém, meus amados? Passo 6. Passo 6, João ainda, no capítulo 14. João ainda, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro. O Jesus da Bíblia. Ele ia para o Pai, ia rogar o Pai para dar outro consolador para a igreja. Esse é o Jesus da Bíblia. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará
outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Jesus da Bíblia está dizendo, ó, eu vou para o Pai, mas vou rogar a Ele que Ele envie um outro não é eu mais, que vai ficar para sempre com vocês. E o que diz o Deus da religião? O Deus da Bíblia diz, iria para o Pai, né? Diz que iria para o Pai, interceder ao Pai, para que tivéssemos outro e não ele mais. O Jesus da Bíblia, o da religião diz que, o Jesus da religião diz que eu vou ficar com vocês eternamente. Porque a religião, há 2000 anos, que clama para o Jesus de Nazaré. Mas ele disse aqui, ó, eu vou para o Pai. Foi ou não foi? Foi, ele foi para o Pai. Ele falou que ia ficar para sempre conosco, aí ele ia mandar outro. Ia mandar outro. Mandou ou não mandou? Mandou. Então esse é o Jesus da Bíblia que eu creio, que eu prego. Não é o Jesus da religião. Passo 7. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita. Olha o Deus da Bíblia. Não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha. E aquele templo suntuoso lá no Brás, ele habita, não habita lá não? Aqui está dizendo que não. Porque aquele templo lá foi o homem quem fez. Essas igrejas que tem por aí, Deus está lá? Aqui está dizendo que não. Porque essas igrejas foi o homem quem fez. Esse é o Deus da Bíblia. E o Deus da religião? O Deus da religião diz outra coisa. Vamos ver aqui. O Deus da Bíblia diz, eu não habito em templo feito por mão de homem. Por mão de homem. O Deus da religião diz, o Deus da religião diz, manda fazer casa para ele habitar e o povo buscar ele lá. Esse é o Deus da religião. Eu não quero negócio com o Deus da religião. Eu quero negócio com o Deus da Bíblia e não da religião. Oitavo passo. Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, né? Deus falando pela boca de Isaías. Assim diz o Senhor, os céus é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificaria vós? Hein?
Que casa vocês podem fazer para Deus? Hein? Um Deus que está sentado lá no paraíso e os pés dele estão aqui dentro, aqui na terra. Que casa vocês vão edificar para um Deus desse, tão grande desse jeito? É que a mina lá da Globo, né? Meus amados, o Deus da Bíblia diz que ninguém pode construir casa para ele. Ninguém. O Deus da religião diz: faça casa para mim, para que vocês vão lá buscar, me orar para mim, me adorar. O Deus da Bíblia não diz isso. Amém? Vamos para o passo 9. Vamos até adiantado hoje, né? Salvamos até o passo 11, já estamos no 9. Passo 9. 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Você sabe o que é uma raça eleita? É aquele que ganhou já. Se o cara foi eleito, é porque ele ganhou. Ele não está mais concorrendo à eleição. É aqui, ele está dizendo que nós não estamos mais concorrendo à salvação. Já o Deus da religião diz que você tem que concorrer à salvação para você não perder a sua salvação. Ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vocês são um sacerdócio real, nação santa. Esse é o Deus da Bíblia que eu prego, que eu creio. Povo de propriedade real, propriedade exclusiva dele. Existe isso dentro da religião, meus amados? Na religião existe uma disputa infernal. Uma hora você é de Deus, outra hora você é de Satanás. Uma hora você está no céu, outra hora você está no inferno. É o Deus da religião. Mas o Deus da Bíblia diz diferente. E eu vou até ler de novo, porque eu acho isso aqui muito bonito, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu quero ver um crente, um pastor, falar isso aqui. Eu quero ver. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva quer dizer que nós somos de um só. Os crentes é de um só? Não é. Satanás sempre está levando para ele. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus da Bíblia. E esse Deus eu prego. Esse Deus, eu chego cansado do serviço e vou pregar. Não tem canseira para ele, para pregar o que ele falou. Deus da Bíblia. Mas vamos ver o que é que diz o Deus da religião. O Jesus da Bíblia diz: vocês foram eleitos como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
povo de propriedade dele. O Jesus da religião diz: vocês são pecadores, Satanás é também o dono de vocês. Isso é o que se prega na religião. Um sócio de Deus. Meus amados, é possível isso? Deus com sócio dentro da sua própria casa. É possível isso? Na religião, sim. Na religião é possível isso. Vamos para o passo 10. Efésios. Efésios, capítulo 1. Versículo do 9 ao 11. Versículo 9. Desvendando-nos. O que é desvendar? É uma coisa que está coberta e a pessoa vai lá e tira aquela coberta, aquele pano de cima. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. A vontade dele, não é minha, não é do pastor. A vontade dele, da sua vontade. Segundo o seu beneplácito. Segundo do jeito que ele quer, do jeito que ele queira. Não é da minha. Beneplácito que propuseram em Cristo. Propuseram em Cristo. Não foi Moisés. Em Moisés eu tinha que ir no monte. Em Moisés eu tinha que jejuar. Em Moisés eu tinha que fazer Páscoa, que hoje é Santa Ceia. Em Moisés eu tinha que pagar dízimo. Mas segundo a vontade dele, aqui, diz que eu não posso fazer mais isso. Amém? Esse é o Jesus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Versículo 10. Nós vamos ler até o 11, né? Versículo 10. De fazer convergir, né? Convergir nele. É nele. Na dispensação da plenitude. Na dispensação da plenitude dos tempos, né? Se prega dentro da igreja, o fim dos tempos. A religião tem o maior medo dos fins dos tempos. Mas ele está falando, independente disso aí, a vontade é minha e eu que faço. No fim dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, tanto as da terra. 11. Nele digo, no qual fomos também feito herança. Nós somos herança de Deus, meus amados, ou de Satanás? Agora fica até perdido, né? Com tanto Satanás leva, Satanás devolve, Satanás leva para o inferno, devolve, queima, assa, frita. Eu nem sei mais, né? Feito herança predestinados. Ou seja, o que é que dizer a palavra predestinados? Desde o princípio ele já fez isso aqui. E ele não pode mudar. Ele fez, ele não pode mudar. Na religião pode. Aqui, o da Bíblia diz que não pode. Predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Esse é o Deus da Bíblia. Esse Deus eu prego ele. Mas o Deus da religião, estou fora. Estou fora. O Jesus da Bíblia diz que a vontade de nos
congregarmos com ele, foi ele que fez. Foi ele que congregou. O Jesus da religião diz: você precisa aceitar ele e você ainda tem que andar, tem que dar lugar, né? Você ainda tem que dar lugar. Deus da religião, esse Deus eu estou fora. Deus da religião eu estou fora. E para encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, né, que você vá dormir aliviado, livre como um pássaro, né? Efésios, capítulo 1. Nós já estamos em Efésios, né? Nós estamos no capítulo 1, nós vamos ainda continuar o capítulo 1, só que nós lemos do 9 ao 11, nós vamos ler o 4, ficou para trás. Amém? Versículo 4. Está aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, não foi eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, meus amados, me ajuda aí. Ele me escolheu antes da fundação do mundo, ou eu tenho que ir para uma religião e aceitar Jesus? Aqui está dizendo que ele me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não tenho que ir para uma religião e aceitar ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Ele não nos escolheu para ser de Satanás. Nos sermos santos, irrepreensível perante ele e em amor. Esse é o Jesus da Bíblia. E eu prego esse Jesus da Bíblia. Eu creio nesse Jesus da Bíblia. Eu sei que os religiosos, não, o Edivaldo não crê em Jesus. Eu conheço o pastor aqui perto que fala isso. O Edivaldo não crê em Jesus. Eu não creio no Jesus de vocês, da religião. Eu creio no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz: ele nos elegeu nele. E o Jesus da religião diz: você precisa estar em uma religião e aceitá-lo. Se você não aceitar, nada feito. Amém, meus amados? Esse é o Jesus da Bíblia, é o Deus da Bíblia que eu prego, né? Eu prego o Jesus da Bíblia, eu prego o Deus da Bíblia. Eu não prego o Jesus da religião, nem o Deus da religião. Amém? Então, se você quer continuar vendo a decisão desse duelo, nós vamos ter mais dois. Nós estamos no quarto hoje, né? Passamos pelo quarto duelo, temos o quinto e vamos ter o sexto, porque eu tenho muita coisa boa ainda para mostrar para vocês. Amém, meus amados? Então me siga aí pelo Facebook, pelo YouTube, Ed em Nova Aliança, que aqui você passa de ano. Aqui você passa de ano. Na religião, você só passa se você dá o dízimo direitinho, né? Passar de ano junto com eles lá, que é para ele já começar a mão no seu bolso desde das primeiras horas do ano, né? E é assim, amém? O modelo é este. Você que vive na religião. Então, paz eterna para você, que você seja abençoado pelo Deus da Bíblia e pelo Jesus da Bíblia. Amém? Eternamente, por todos os dias da sua vida. Amém? E domingo nós estamos aqui de volta. E até lá.